Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação, fazendo debates, conversas e falando também aí das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras aí do Brasil e do mundo afora. E uma dessas lutas de extrema importância que acontece no Brasil, mais exatamente aqui em São José dos Campos, cidade aí onde reside boa parte aí dos integrantes do Mesa de Debates, é a luta da questão da Avibras, uma empresa aí que, né, está dando aí muita dor de cabeça aí para os trabalhadores, né? E o sindicato dos metalúrgicos vem atuando aí firmemente aí organizando, né, a turma aí para lutar pelos seus direitos. E o meu convidado aqui de hoje para falar exatamente dessa luta é o Heller Gonçalves, né, presidente aí do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, Heller, antes da gente começar, para aqueles que são de fora de São José dos Campos, fale, se apresente, por favor. Olá, muito boa tarde. Eu sou o Heller Gonçalves, estou na tarefa da presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, sou militante do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, que pertence à organização internacional ALIT, Liga Internacional dos Trabalhadores. E esse tema da Avibras, para nós, é o tema mais importante que a gente tem no nosso país para a gente estar discutindo nesse momento. Perfeito, Weller. Para a gente começar aqui essa conversa, eu peço para que você se situe um pouco aí, para quem não é de São José dos Campos, o que está acontecendo na Avibras. Bom, acho que a população brasileira acompanhou nas últimas semanas o noticiário em relação à possibilidade de venda da Avibras. A Avibras é uma empresa metalúrgica do setor de defesa, localizada no município de Jacareí, que fica aqui no Vale do Paraíba. É bem na divisa com São José dos Campos, e uma empresa do setor de defesa na fabricação de materiais bélicos, ou seja, material, produtos pesados de guerra, fabricação de míssil, fabricação de foguete. Então, em nossa opinião, é uma empresa estratégica para o nosso país. É a principal indústria do setor de defesa que nós temos no Brasil. E é uma empresa que é privada, uma empresa que nunca foi do Estado. Tem muita gente perguntando: a Avibras não era estatal e foi privatizada igual a Embraer? Não, nunca foi estatal. Teve um período em que teve um percentual de suas ações com o governo federal, mas sempre foi de capital privado, e hoje é uma empresa onde 95% de suas ações estão concentradas na mão de uma pessoa, que é o João Brasil, e é uma empresa que está em recuperação judicial. É a terceira vez que a Avibras entra em recuperação judicial desde sua fundação ao longo dos últimos 60 anos. Existe um processo de luta dos trabalhadores que, desde março do ano passado, vem travando uma luta histórica na defesa dos empregos. Quando a empresa entra com a recuperação judicial, ela demite cerca de 420 trabalhadores, e foi fruto da união e da luta desses trabalhadores com o sindicato, a gente conseguiu cancelar aquelas demissões. Hoje existe uma greve em curso na empresa desde o mês de setembro, porque a empresa não está pagando o salário dos trabalhadores, e diante de tudo isso a empresa anuncia a possibilidade de venda. Saiu no noticiário que tem uma empresa da Alemanha, a Rheinmetall, e uma empresa dos Emirados Árabes. O nome da empresa é Group. E qual que é o debate que a gente está fazendo? Nós estamos intensificando a nossa campanha pela estatização da Avibras. Nós sempre defendemos que a Avibras fosse do Estado. Por quê? Enquanto ela estiver na mão do capital privado, o que a gente vê é que a cada 10 ou 15 anos a empresa entra com pedido de recuperação judicial. E existe uma contradição. 80% do que a Avibras fabrica vai para fora, principalmente para países do Oriente Médio. E 80% do que o Exército, do que o Brasil compra, vem de fora. Então você não tem
nenhum equilíbrio em relação a isso. E a gente está intensificando a campanha pela estatização da Avibras. Nós temos um exemplo clássico aqui em São José dos Campos, a Ingesa, que era uma empresa do setor de defesa que fechou no ano de 1993, também era uma empresa que tinha uma situação parecida com o que é a Avibras hoje. Ela produzia a maioria dos seus tanques, que eram produzidos aqui em São José dos Campos, onde hoje é a unidade da Embraer no bairro Regino de Melo, ali em frente à Via Dutra, ali era a Ingesa na década de 90. E ela produzia principalmente para o Oriente Médio, para o Iraque, para o Irã. E quando esses países do Oriente Médio começam a investir na indústria de defesa dos seus países, a Ingesa começa a ter queda na produção e a empresa veio a fechar em 1993. Então, nós não podemos deixar com que a Avibras siga os mesmos passos do que foi a Ingesa. Então, nós achamos que é tarefa do povo brasileiro. É uma empresa localizada aqui no Vale do Paraíba, fica em Jacareí, representado os trabalhadores pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, mas é um tema nacional. Uma empresa estratégica para o nosso país, com tecnologia de ponta, como é o caso da Avibras, não pode estar na mão do capital estrangeiro. Se tiver, vai fechar. O que eles estão querendo é a tecnologia na fabricação de mísseis, na fabricação de foguete. Essa empresa vai deixar de ficar no nosso país e vai ir para os países de origem, no caso se for da Europa, da Alemanha, ou no caso se for dos Emirados Árabes. Então, nós achamos que é tarefa de todo o povo brasileiro a gente exigir do governo Lula a estatização da Avibras sob o controle dos trabalhadores. E como que o governo Lula vem, né, tratando essa questão, né? Então, Guilherme, olha só. A luta na Avibras começa em março do ano passado, onde o presidente da República era Jair Bolsonaro, que se dizia patriota, que se dizia nacionalista, militar, e nós não vimos nenhum pronunciamento, nenhuma nota do governo federal em relação a esse tema da Avibras. Nós sempre tivemos a linha política de cobrar, tanto dos políticos do nosso país, como também das autoridades. E, infelizmente, quando é época de eleição, a gente vê todo mundo batendo na porta, pedindo voto para os trabalhadores, dizendo que se ganhar vai ter política de geração de emprego. E quando a gente vê o trabalhador desempregado, é somente o sindicato que está lá na linha de frente, organizando a sua luta e defendendo os empregos. Nós fomos para Brasília, completou um ano agora, nessa semana, com 2 ônibus de trabalhadores da Avibras, tentar uma conversa no Ministério da Defesa, tentar uma conversa nem que fosse com o assessor do Jair Bolsonaro. Ninguém nos atendeu. Pois bem, tem a mudança de governo. Nós fizemos o mesmo operativo. Cobramos do governo Lula, do novo ministro da Defesa, do vice-presidente da República, de todo mundo que recebesse o sindicato. Para ser justo, teve algumas reuniões no Ministério da Defesa. Nós chegamos a se reunir com o Geraldo Alckmin, mas até agora, medidas concretas, não tivemos nada. Nós defendemos a estatização da empresa, ponto. Agora, minimamente, que tenha um plano emergencial para estar pagando o salário dos trabalhadores. Imagine, Guilherme, a turma está indo para 7 meses sem salário. Você trabalhando, a vida está difícil. Imagine você ficar 7 meses sem receber os seus vencimentos. E se a gente fala que é uma indústria que é tecnologia de ponta, significa que tem uma mão de obra extremamente qualificada. Fabricar foguete e fabricar míssil não é igual você fabricar bala, com todo respeito com quem trabalha na fabricação de bala, mas fabricar míssil, fabricar foguete é uma tecnologia que são poucos países no mundo que têm. Por exemplo, quando teve também a discussão da venda da Embraer para a Boeing, nós fizemos toda uma campanha e teve a aprovação da transação comercial, mas na hora de assinar o contrato, a Boeing deu uma banana para a Embraer. E a gente falava da importância desta empresa, e eu costumo dizer o seguinte, Guilherme, a gente tem orgulho de dizer que em São José dos Campos, a gente tem tecnologia e capacidade de colocar a lata para voar, que é assim que a gente fala da fabricação de aviões que é feita pela Embraer aqui em São José dos Campos. A China tem 15 anos que está tentando colocar a sua lata para voar e não consegue. Por quê? Não é de um dia para o outro que você fabrica tecnologia. Então, a Avibras, a mesma coisa.
O que esta empresa alemã e esta empresa dos Emirados Árabes está de olho? Na tecnologia, na engenharia, que é o cérebro da empresa. E aí, nós não podemos admitir que uma empresa desta, do setor de defesa, seja vendida. A Avibras publicou uma nota, depois de toda a pressão que a gente fez. E na nota ela reafirma que, de fato, está procurando novas parcerias e ela coloca que o governo federal vem acompanhando tudo isso de perto. Ora, se o Lula e a sua equipe está acompanhando essa discussão e não toma nenhuma medida, nós achamos que isso é um desastre para o nosso país. É uma questão de soberania nacional. O que nós pensamos? Tem o dedo do imperialismo nisso. Assim como foi o caso da Ingesa, que fabricava tanque, o que eles pensam da gente, que somos os países periféricos? Se for para fabricar 38, se for para fabricar arma de pequeno porte, tudo bem. Agora, arma pesada, eles não querem. Eles querem que estejam concentradas na mão deles, que são os imperialistas que querem dominar o mundo. E se o governo Lula está participando dessas negociações e não toma nenhuma medida concreta de impedir essa venda, está errado. Nós exigimos do Lula, primeiro, que tem um plano emergencial, tem que comprar em reuniões com a empresa na discussão da recuperação judicial. A Avibraz apresenta aqui. Existe a possibilidade de um contrato na casa de 600 milhões com o governo federal, mas até agora nada de concreto. E aí a gente está lançando um desafio. O Lula foi sindicalista, sabe o que é para um sindicalista ver um trabalhador em greve sem estar recebendo o seu salário. O Lula tem que receber o sindicato dos metalúrgicos para discutir a situação dos trabalhadores da Avibraz. E isso é em regime de urgência. Então, a diferença é que está recebendo. Conversamos com o Ministério da Defesa, conversamos com o Geraldo Alckmin. Agora, medidas práticas para resolver os problemas dos trabalhadores. E aí é um debate nacional muito sério. Se a equipe do Lula está participando dessa negociata da Avibraz e não toma nenhuma atitude, está completamente errado. Para nós, é um tema de soberania nacional. É o debate de qual é a localização do nosso país na divisão internacional do trabalho. Vão querer que a gente fique apenas como um fazendão? Exportando soja? Exportando minério de ferro? Exportando carne? Enquanto isso, a gente vê o processo de desindustrialização precoce comendo solto no nosso país, e ainda mais quando se fala de empresas de tecnologia de ponta, como no caso da Avibraz. Então, é tarefa do povo brasileiro defender a Avibraz, proibir a sua venda e exigir a sua estatização. Perfeito, Wélio. Wélio, eu acho que é uma luta bastante importante essa da Avibraz, mas eu posso até estar sendo errado, mas eu sinto um pouco a falta, né, de outras centrais sindicais do que a Conlutas participando dessa luta também. Né? Eu acho que seria importante que essas centrais sindicais se envolvessem, né, nessa questão. Como que está sendo aí as conversas, né, com as outras centrais sindicais sobre esse tema da Avibraz? Pois bem, Guilherme, na nossa campanha, nós estamos chamando todo mundo. Existem as diferenças. Eu sempre digo o seguinte, em várias entrevistas as pessoas perguntam, poxa, mas por que são várias centrais sindicais? Se fosse uma só, o movimento sindical não teria muito mais força para cobrar dos patrões melhorias para os trabalhadores? Não tenha dúvida. Agora, o problema é que existem 11 centrais sindicais porque existem 11 pensamentos diferentes. Um deles é em relação ao tema da independência. O Sindicato dos Metalúrgicos fez uma reunião do Conselho de Representantes, que é quando a gente reúne a base para discutir os temas que já foram aprovados pela diretoria, e nós reafirmamos que foi votado e aprovado por unanimidade pela base da nossa categoria a independência de classe desse sindicato. O que isso significa? A ampla maioria do movimento sindical brasileiro, sindicatos e centrais sindicais, e assim é também com os movimentos sociais, são chapa branca do governo Lula. Com o discurso de que a gente estava num governo fascista e que agora é importante estar apoiando incondicionalmente o governo, porque senão o fascismo volta. Nós pensamos completamente diferente. A tarefa dos sindicatos tem independência de classe.
seja quem for que tiver no poder se atacar o trabalhador, o sindicato tem que organizar a resistência da sua categoria. Porque, na nossa opinião, Geraldo Alckmin não é representante de trabalhador, é representante de patrão. O Múcio, que é o ministro da Defesa, que é bolsonarista de ultradireita, é bom para os trabalhadores? Não é. Se fosse bom, já teria sentado e resolvido a situação da Avibras. Agora, mesmo com todas as diferenças, as centrais sindicais, os sindicatos, as organizações de esquerda, aqueles que se dizem nacionalistas, a gente tem conversado aí com uma ala dos militares do nosso país que são nacionalistas e que a gente acha que é importante nesse momento, se for para defender a Avibras, que estejamos todos juntos em unidade de ação em relação a este ponto. Agora, de fato, a gente está vendo que o Sindicato dos Metalúrgicos, que a CSP com lutas, o PSTU, que é o partido que eu milito, está na linha de frente junto com os trabalhadores desde o começo da luta. Agora, até o momento das outras centrais sindicais, a gente não está vendo nada efetivamente concreto que seja de solidariedade à luta. Agora, nós chamamos CUT, Força Sindical, CTB, CSB, UGT, sindicatos, movimento estudantil, movimento popular, movimento social e as organizações políticas de esquerda para que a gente faça uma grande mobilização contra a venda da Avibras e pela estatização da empresa sob o controle dos trabalhadores. Fazemos o chamado, queremos que estejam todos os lutadores do nosso país juntos nessa batalha, nessa luta da Avibras, mas até o momento não tem nada de concreto das outras centrais, mas fica aqui o chamado. Venham todos conosco, defender os empregos, defender a soberania nacional e defender uma Avibras estatal sob o controle dos trabalhadores. Inclusive, o Heller, eu queria, né, propor aqui nessa live, né, que o próprio Fórum de Lutas, né, da qual a gente participa, né, chamasse uma reunião de urgência para tratar desse tema, né? O que você acha disso? De fato, existe um fórum de lutas aqui na região do Vale do Paraíba, né? Você mesmo citou aí, você faz parte deste fórum, eu participo também. E todo mundo está sabendo, né, Guilherme, da situação da Avibras. No último dia 18 de março, que completou um ano da luta, a gente fez um ato na porta da fábrica, onde chamamos todo mundo e mais do que a saudação à bandeira você dizer que apoia, imagine, acho que primeiro é um tema nacional que é de interesse do povo brasileiro, é a nossa soberania, esse tema da estatização e toda essa campanha que a gente faz sobre o governo federal em relação a isso. Agora, existe uma questão concreta e que aí tem até a ver com a realidade da economia da nossa região. Imagine 1.400 trabalhadores sem salário. O que isso significa? Então, de fato, é mais do que urgente, não só a solidariedade, mas a mão na massa, a participação ativa. Eu acho que nós temos que convocar um ato. Amanhã nós temos assembleia com os trabalhadores da Avibras na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. E mesmo diante da agonia, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante deste desespero do trabalhador sem salário, a gente vive tudo isso, a gente se sensibiliza, a gente chora junto. Agora, nós, enquanto direção do movimento, temos que chegar para a rapaziada, dar aquela chacoalhada, pegar na mão e falar, é mesmo diante dessa situação difícil que você está, levanta a cabeça e vamos lutar. Isso é o mínimo que o sindicato que organiza os trabalhadores, que é representante da categoria, tem que fazer. Então você tem razão, tem que ter não só a saudação à bandeira, mas a participação direta de todos os sindicatos aqui da região. Além da bandeira nacional da campanha pela estatização, a questão concreta aqui de ter 1.400 trabalhadores sem salário na nossa região. A gente vê muitas vezes debate de aparato e debate de superestrutura. Agora, quando é para pôr a mão na massa e você viver a realidade do peão, é isso, né? Existe também muitos sindicalistas que são aqueles sentados no sofá, militando no WhatsApp. Isso não resolve a vida não, gente. Acordar de madrugada, ir para a base, viver o sofrimento junto com o peão. Essa é a tarefa de um sindicalista. Concordo plenamente. E o Heller, você falou aí das reuniões com o Múcio, né, e com o Geraldo Alckmin. Conta aí o que rolou aí nessa reunião, qual que foi a postura, a posição aí deles perante esse problema? Olha, foi logo no começo do ano, teve aquela reunião que o Lula convocou com os sindicalistas, que por mais que a gente tenha a nossa posição
de oposição de esquerda ao governo Lula e também a nossa posição de independência de classe e autonomia no movimento, a gente acha que é importante participar de todos os fóruns de debate, inclusive para a gente disputar com a nossa posição. Nós estivemos naquela reunião lá com o Lula e quem falou pela nossa central foi o companheiro Mancha. E no mesmo dia teve uma reunião com o Geraldo Alckmin, que eu participei, também o companheiro Renatinho, secretário-geral do nosso sindicato, onde o que nós levamos para o Geraldo Alckmin, inclusive eu comecei a fala com ele dizendo o seguinte: você é do Vale do Paraíba, você é de Pinda, você sabe a importância que a Vibraz tem para aquela região. Vai completar um ano de luta, os trabalhadores estão sem salário e o governo precisa minimamente de ter um plano emergencial, comprar de imediato. Porque olha só, Guilherme, em dezembro do ano passado, na última semana do ano, que ainda era o governo Bolsonaro, o Exército Brasileiro comprou 98 veículos blindados de uma empresa do consórcio italiano. 5 bilhões de reais. O que isso quer dizer? A Vibraz produz veículo blindado. Por que não comprou da Vibraz, Guilherme? Por isso que eu falo da questão do equilíbrio. 98 veículos blindados, de acordo com o nosso estudo, daria para garantir a produção nesse setor de fabricação veicular da Vibraz, produção por 7 anos. Por que comprou da empresa italiana? Vamos supor que a Vibraz não tivesse nessa crise. Nós já teríamos que questionar. Por que não compra aqui para o desenvolvimento da indústria nacional? Por que compra de fora? Porque não é só no caso da Vibraz. A gente viu recentemente também todo um debate que teve em relação à fabricação de ônibus. Nós temos a Marco Polo que fica aqui no Brasil e muitas vezes as capitais que compram aqueles ônibus que são articulados, que são os ônibus que rodam aí principalmente nas capitais e nas cidades grandes, comprando de outros países. Na reunião com o Ministério da Defesa, foi a mesma discussão. Primeiro, nós achamos que tem que estatizar. Enquanto estiver na mão do capital privado, é só precarização para o trabalhador. Agora, nós achamos que tem que ter minimamente um plano emergencial. E foi isso que nós falamos com o Alckmin e foi isso que nós conversamos na reunião que tivemos no Ministério da Defesa. O que significa isso? É simples, gente. Quem tem a caneta na mão hoje? O Lula, ele que é o presidente da República. Ele pode dizer, eu estou comprando aqui X armamento da Vibraz, que é para ser utilizado pelo Exército para garantir o emprego e pagar o salário dos trabalhadores. Eu participei na semana passada de uma live com o comandante Robinson Farinazzo, que ele é militar e que ele tem um pensamento nacionalista. Eu achei muito boa a live. Porque ele tem a seguinte opinião, ele fala, bom, entre vender e estatizar, eu defendo a estatização. Mas ele coloca um meio termo, que eu falei, este meio termo é o plano emergencial que o sindicato coloca. Que ele fala que jamais uma empresa do setor de defesa dos Estados Unidos, do Oriente Médio, da Rússia, da China ou de qualquer país da Europa, o governo minimamente vai manter alguns contratos, mesmo não precisando daquele produto fabricado. Para quê? Para que nunca a empresa entre em crise e que ela siga dentro do país. Esse é o pensamento nacionalista que ele tem, que é um plano emergencial. Minimamente, a Vibraz vende para o Oriente Médio, caiu as vendas, que o governo federal compra, tem alguns contratos ativos para que tenha a produção da empresa aqui. Por quê? Pior do que você ver uma empresa estatal sendo privatizada é você ver uma empresa nacional sendo entregue para o capital estrangeiro, ainda mais quando se trata de uma empresa do setor de defesa, fabricação de material bélico, que é a empresa mais importante nesse segmento que a gente tem no nosso país. Por isso, se a Vibraz for vendida, é um crime contra a nação. E aí, mais do que a gente convencer os trabalhadores, mais do que a gente fazer a campanha no meio sindical e a cobrança nas autoridades políticas, é a gente convencer a população para que defenda a Vibraz. A Vibraz é um patrimônio do povo brasileiro e nós não podemos aceitar e não podemos deixar que a empresa seja vendida. Agora, a discussão já está colocada e aí nós precisamos de mobilização popular. Então, você que assiste esta live aqui neste momento, discutindo esse tema da Vibraz, através das entrevistas que a gente está concedendo,
das lives que nós estamos participando, todos os dias aparece gente entrando em contato. Teve uma companheira do Rio de Janeiro que me ligou e falou: eu vi tua live e eu estou pensando em organizar uma manifestação aqui no Rio de Janeiro contra a venda da Avibras. Falei: ótimo, organiza. Entrou em contato comigo um companheiro de Campinas. Falou: cara, tô pensando, nem que seja na praça, 2, 3 bandeiras, chamar, fazer um ato em Campinas. Falei: faça. Também entrou um companheiro de São Paulo, capital, dizendo: tô querendo organizar. Eu falei: gente, imagine se a gente tiver, em pelo menos nas capitais, alguém chamando manifestação. É essa a pressão popular que a gente tem que fazer para cima do governo, porque o nosso país está virando um fazendão. Qual era o percentual e a participação do PIB na indústria na década de 80 e década de 90? O quanto que é hoje? Se a gente for depender apenas de exportação de commodities, isso não sustenta a economia de um país tão grande como o nosso. Então, além do projeto estratégico da defesa da estatização, minimamente esse pensamento que seja nacionalista, que seja de imediato, o povo brasileiro precisa ter. Por isso é tão importante este tema e o Lula tem que se reunir com o Sindicato dos Metalúrgicos para discutir esta situação da Avibraz e já. Certo, Weller. Antes da gente entrar aí, né, como que a população está vendo essa questão, mandar aqui uma pergunta do nosso amigo Fernando Haas, né, que é do sindicato aí dos metalúrgicos, né, trabalhador. Weller, para além da estatização da Avibraz, o que você diz sobre a Embraer ter enviado a produção dos jatos executivos para os Estados Unidos e agora abrir uma fábrica na China? Pois bem, a Embraer é uma empresa que hoje está na mão do capital privado, a maioria dos seus acionistas são estrangeiros e a posição do sindicato é que é uma empresa que ela precisa ser reestatizada. Por quê? A Embraer recebeu muito mais dinheiro público depois que foi privatizada do que quando era estatal. Vamos lá. O projeto e o desenvolvimento do KC-390 é injeção de dinheiro do Estado. E aí depois a empresa se apodera dessa tecnologia da fabricação do novo produto para vender e para ganhar dinheiro. De fato, tem esse debate aí em relação à montagem de uma nova planta da Embraer na China, mas a gente já tem planta da Embraer em Portugal e planta da Embraer em vários outros países. E é uma empresa que não dá nem para dizer mais que a Embraer é uma empresa brasileira, porque mais de 60% das ações estão nas mãos dos estrangeiros. Essa aqui é a realidade. Então, é um tema também que a gente precisa colocar na ordem do dia. A desnacionalização da produção. Vamos lá, tem uma empresa que acho que a maioria das pessoas que assistem a live conhece, chamada Eugin. A Eugin, inclusive, tinha uma planta aqui em São José e recentemente foi tudo para Mogi das Cruzes. A Eugin fabrica máquina de costura, fabrica ar-condicionado, fabrica calculadora, fabrica lâmpada, vira e mexe onde você vai, você vê a marca Eugin. As lâmpadas da Eugin, não se assustem, ela é 100% produzida na China. Ela já vem aqui com carimbo da Eugin, inclusive. Só vem aqui para o estoque da expedição e daqui vai para venda para os consumidores. Então, aqueles que pegam a lâmpada da Eugin quando vai trocar, às vezes fica na cabeça. É uma empresa de lâmpada que tem aqui no Brasil. 100% produzido na China. Então, esse debate da desnacionalização da produção da indústria no nosso país é um debate também que está colocado na ordem do dia. Eu me lembro que quando eu tinha por volta dos meus 10, 11 anos, meu pai, meus tios, todos eram metalúrgicos, ou em São Paulo, ou depois na cidade de São Carlos, onde eu morei também por muito tempo, e a gente via que a molecada da minha faixa etária, de idade, a gente estava na escola e a gente pensava, poxa, quando eu terminar a 8ª série ou o 3º colegial, eu quero fazer o Senai para mim ser metalúrgico. As pessoas tinham vontade de trabalhar na metalurgia. Isso não tem mais. Hoje você vê o jovem de 17, 18 anos, pergunta se ele quer ir trabalhar na metalúrgica, não quer.
Isso tem a ver também com a redução de salário. Um metalúrgico no final da década de 80, começo da década de 90, ganhava 11 salários mínimos por mês. Hoje não ganha 2. Hoje o cara entra na Embraer para fabricar avião ganhando 2 contos. O cara entra na GM para fabricar S10 aqui em São José ganhando 2 contos. O cara entra na Gerdau para fabricar aço em São José dos Campos ganhando 1.800 contos. O cara entra na Hitachi para fabricar ar-condicionado ganhando 2.000. Muita gente pensa, isso é um dinheiro que, se eu for fazer Uber ou qualquer lugar que eu for trabalhar na minha vida, eu ganho. Então tem a ver com o poder aquisitivo do metalúrgico que caiu bastante. E por que eu estou fazendo essa intervenção? Eu sou metalúrgico com muito orgulho. É a categoria economicamente mais importante, junto com a siderurgia, para o nosso país. Agora, além de você defender bons salários, boas condições de trabalho, nós temos aqui no nosso país, e o Vale do Paraíba que o diga, uma grande tecnologia, um grande parque tecnológico. Olha só, aqui em São José a gente bota lata para voar fabricando avião. Na divisa de São José com Jacareí, nós temos a Avibraz, que fabrica míssil, foguete, entre outras empresas com tecnologia de ponta que a gente tem aqui na nossa região. E junto a isso, a mão de obra que é extremamente qualificada. Então, nós temos que defender a indústria. Nós temos que defender a indústria nacional. A gente viu o fechamento da Ford em Taubaté. A gente viu o fechamento da LG em Taubaté. Recentemente, o fechamento da Caoa Chery. E por que o governo federal não pegou, como no caso da Ford, que recebeu bilhões de incentivos fiscais ao longo dos últimos 100 anos que esteve no nosso país e falou, tá querendo ir embora? Vá! O maquinário, a unidade fabril fica, nós vamos fabricar um carro nacional. Podia ter feito isso com a Caoa Chery. No caso da LG, por que não fabricar celular com uma marca nacional? Porque os políticos, quando é para se reunir, para dar isenções, para favorecer os patrões, é rapidinho. Para dar a canetada para favorecer os trabalhadores, a gente não vê isso. É quando o trabalhador está na situação difícil, quando o trabalhador é demitido, ou quando o trabalhador está lutando em defesa dos empregos, os únicos que você vê lá na porta da fábrica, junto com os trabalhadores, é o sindicato. O caso da MWL, a antiga Maferza, que era estatal aqui em Caçapava, fabricação de rodas e eixos de trens, uma tecnologia para fabricar esses produtos forjados, que era a única empresa na América Latina que fechou. Por que o governo não estatizou essa empresa e a gente produzir as rodas e eixos de trens para os metrôs que precisa? Enfim, tudo isso tem a ver com a lógica do que é o sistema capitalista. Enquanto a gente estiver nesse sistema, o que vai prevalecer é o lucro. O João Brasil, que é o acionista majoritário da Avibraz, com 95% das ações, ele não vai passar a dificuldade que hoje passa esses 1.400 trabalhadores que estão na angústia sem salário. A vida dele é outra. O que ele come não é o mesmo que o trabalhador come. O que ele bebe não é o mesmo que o trabalhador bebe. Onde ele mora não é onde esses trabalhadores moram. Agora, nós trabalhadores somos a maioria. Por que a gente aceita viver numa condição dessa? Por isso que, além da minha militância no movimento sindical, eu milito também no partido político e tenho orgulho de dizer que sou militante do PSTU, que a gente questiona esta contradição que tem na sociedade, da concentração da riqueza ficar na mão de poucas pessoas. Por isso que nós defendemos uma sociedade socialista. Precisamos mudar radicalmente tudo que tem aí. Discutir a divisão da riqueza, discutir um novo modelo de mundo, uma revolução não só política, mas social, cultural, onde não prevaleça essa situação de você ter os explorados e os exploradores. Por isso que nós defendemos uma sociedade socialista e esse sistema capitalista não dá mais. Weller, como que tem sido aí a reação da população, né, em relação a esse tema da Avibraz? A população sabe o que está acontecendo? A população, qual que tem sido aí a posição aí da população de São José dos Campos, né? Porque tem demissão numa fábrica, afeta toda a cadeia econômica da cidade. Eu acho que a população, no geral, sabe da situação que passa hoje a Avibraz, porque é um ano de luta. Agora, em relação a esse tema da venda e o que seria a estatização de uma empresa como a Avibraz, a maioria não sabe.
Por isso que a gente está utilizando aí todos os meios de comunicação, estamos intensificando esta propaganda junto à população, porque existe hoje no nosso país, e fruto de uma polarização política que ainda segue, a gente vê uma parte da população que vê você com uma camisa vermelha e vem todo aquele debate igual foi na última eleição. Vamos lá, no último dia 31, completou aí 59 anos do golpe militar no nosso país. E a gente vê uma molecada que faz parte da minha geração, que hoje está nas fábricas, que tem aí em média 30 e poucos anos, que não viveu o período do regime militar, que vai para a porta do CTA, como teve as manifestações aqui em São José, pedir a volta de ditadura militar. A maioria dos que falam isso não sabem. Então existe hoje uma grande confusão na cabeça das pessoas. A gente viu durante a eleição as pessoas falando que se o Lula ganhasse a eleição, ia ter o comunismo no nosso país. Eu até brinquei, falei, poxa, falaram na primeira eleição do Lula que se ele ganhasse a eleição, o Brasil ia virar comunista. Depois foi na Dilma, na eleição. Se a Dilma ganhar, o Brasil vai ser comunista. Agora, de novo, eu até brinco que eu falo, pô, tô esperando esse comunismo, porque eu sou comunista e até agora não veio. Mas, enfim, qual é a forma como é propagandeado o socialismo e o comunismo? De forma completamente errada. E aí, quando você pega para conversar, para explicar, não é tarefa fácil. Você tem que gastar saliva. Você tem que ter muita paciência, mas a gente não pode desistir. Por que eu digo isso? Quando você fala de estatização, uma parte da população vem na cabeça o quê? Corrupção. Que, de fato, nas estatais do nosso país, teve e ainda tem muita corrupção. A Petrobras, quem diga. Por isso que a gente fala que tem que ser a estatização sob o controle dos trabalhadores. Aí muita gente vai dizer, isso é utopia, como é que vai... Um peão que está lá no pé da máquina tem condição de administrar uma empresa? Tem. Nós reivindicamos o que foi a Revolução Russa de 1917, onde os operários e os camponeses tomaram o poder. O peão tem capacidade, sim. Nós que produzimos toda a riqueza do país e do mundo temos, sim, capacidade de administrar não só uma empresa, mas também de administrar o Estado. Esse pensamento preconceituoso com os trabalhadores nós temos que quebrar. Qual que é o exemplo? Vamos lá. A Avibraz hoje está em greve. 1.400 trabalhadores de braços cruzados. Vamos lá, o João Brasil, dono da empresa, e a diretoria, e os gerentes. Se ele entrar dentro da fábrica hoje, só eles vão produzir mísseis? Foguetes? Os veículos blindados? Não vão. Acho que não sabe nem apertar um botão, não sabe ligar um torno, não sabe soldar uma peça. Vamos fazer o contrário. Tira o João Brasil e a direção da empresa. Entra os 1.400 trabalhadores. Aquele que trabalha na usinagem, aquele que trabalha na linha de montagem, aquele que é inspetor de qualidade, aquele que é engenheiro, aquele que é técnico em mecânica. Ele bota a fábrica para rodar e fabrica os mísseis, os foguetes, os veículos blindados. Fabrica. Ou seja, e a direção da empresa, que são essas pouquíssimas pessoas, eles pegam quase toda a riqueza que é gerada para eles e é apenas uma migalha que eles dividem para os trabalhadores. Então, por isso que a gente fala pela estatização da Avibraz sob o controle dos trabalhadores. Tem que ter o controle operário e nós achamos que os trabalhadores têm, sim, condições e capacidade para isso. Agora, o diálogo com a população não é fácil. Agora, a gente precisa ter a paciência histórica e de estar discutindo o tema da soberania nacional, da importância da empresa e o tema da estatização, sim. Não é só a Avibraz, que a Avibraz é a questão do momento. Agora, a Embraer, não sei se você viu, Guilherme, um dado interessante, o companheiro Haas faz aí a pergunta em relação à Embraer. Quando teve a discussão da transação comercial da Embraer com a Boeing, o sindicato dos metalúrgicos foi o único que falou, somos contra. E quando a gente fala que é contra, a gente pega e vai para cima. E todo mundo falava que era loucura. Eu me lembro que quando saiu no noticiário, me lembro que foi num sábado de manhã, escândalo. Na hora de assinar o contrato, a Boeing vira as costas para a Embraer.
E eu concedi várias entrevistas nesse dia, me lembro como se fosse ontem. E aí eu dei uma entrevista que passou na Globo News e muita gente veio falar comigo, Weller, cuidado. O presidente do sindicato falando tem peso. Se a Embraer fechar, você tá lascado. Os trabalhadores vão vir para cima de você. Por quê? Eu disse o seguinte na Globo News. Vitória para os trabalhadores da Embraer não ter consolidado a transação comercial com a Boeing. E foi vitória. Vocês viram o que aconteceu na crise do 737 MAX, o avião que deu problema nos Estados Unidos. Aí eu pergunto, veio a pandemia, a Covid, e a Boeing numa crise. Se a Boeing tivesse que decidir onde que eu fecho, nos Estados Unidos ou no Brasil, onde seria fechado? Na nossa opinião, talvez a Embraer não estivesse mais hoje. Talvez teria fechado. E a Boeing contratou no último ano 200 engenheiros da Embraer. A Embraer entrou com uma ação civil pública contra a Boeing, querendo proibir a Boeing de contratar os seus engenheiros. Eu vi que saiu no noticiário alguns especialistas do setor aeroespacial dizendo que esses 200 engenheiros que a Boeing levou da Embraer, levou o cérebro do setor aeroespacial do nosso país. Isso é muito grave, ou seja, isso é espionagem. Eles estão de olho na tecnologia, assim como a Boeing fez com a Embraer. Essas empresas da Alemanha e dos Emirados Árabes estão de olho, eles querem a tecnologia, eles querem o cérebro da Avibraz. Como é que fabrica míssil? Como é que fabrica foguete? Porque são poucos países no mundo que têm tecnologia e capacidade para estar fazendo isso. Por isso, essa espionagem, esse roubo de tecnologia que querem fazer é inadmissível e é um tema urgente e é um tema muito grave. Agora, para a gente ter êxito, além do convencimento dos trabalhadores e da nossa pressão, nós precisamos do apoio da população. E no caso da Avibraz, não é apenas a população aqui do Vale do Paraíba, é um tema nacional. Nós temos que intensificar essa campanha. É pessoalmente, é na porta da fábrica, é fazendo abaixo-assinado, é participando das lives, é compartilhando nas redes sociais. A gente está fazendo uma campanha de exigência ao Lula, onde a gente está marcando em todas as postagens. @LulaOficial no Instagram, também tem lá a página dele no Facebook. Receba o @SindmetalSJC, que é o Sindicato dos Metalúrgicos. Por quê? Quanto mais gente marcar, quanto mais pressão popular, a gente talvez consiga atingir o nosso objetivo. E nós somos daqueles que acreditamos. Se a gente não acreditasse, a gente não entrava de cabeça, não. Quando a gente fez a luta pelo cancelamento das demissões da Avibraz, todo mundo falava, vocês sabem que isso é loucura. No Brasil não tem estabilidade no emprego, o patrão pode mandar embora. Nós conseguimos cancelar em primeira instância, a empresa tentou caçar, o juiz falou, não, tem que cancelar a demissão desses trabalhadores, tem que negociar com o sindicato. Por quê? Porque a gente acreditou. Nós fizemos aí uma manifestação por dia, em São José, em Jacareí, em São Paulo, piquete na porta da fábrica, ida para Brasília. Então, se a população, os trabalhadores, junto com o sindicato e todas as entidades de classe se mobilizarem, é possível sim a gente proibir a venda da Avibraz e é possível sim a gente fazer uma grande pressão em cima do governo Lula para estatizar a Avibraz e colocá-la a serviço dos trabalhadores. Perfeito. Última pergunta para a gente já encerrando aqui o nosso papo, Weller. Quando a gente fala de estatização, tem muita gente que fala, vai inchar o Estado, né? Assim como tem muita gente que fala aqui também que o Estado não daria conta financeiramente de manter uma estatal. O que você pensa desse tipo de argumento? Porque, pelo menos que eu acompanho, é algo que eu escuto com decorrência. Perfeito, eu vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, estatizou a GM na crise econômica de 2008. Simples. Para a GM não fechar nos Estados Unidos, ele foi lá e comprou as ações. E é um pouco desse pensamento nacionalista que a maioria dos governos tem. E como eu disse, aqui no nosso país, se tivesse os governantes com pensamento nacionalista, já seria progressivo. Se a gente conseguir convencer uma parte da população a ter minimamente um pouco desse pensamento de defesa da indústria nacional, seria progressivo também. Porque, em minha opinião,
é o imperialismo de olho. O nosso país está voltando a ser colônia. É isso que eles querem, ter a tecnologia, ter as empresas de fabricação dos armamentos pesados. É uma rapina o que estão fazendo no Brasil e também na América Latina. Outro exemplo, que aí é fácil também, é pegar a caneta, um papel e fazer a continha e não tem como dar errado. O governo brasileiro, ele tem orçado para o setor de defesa no ano de 2023 124 bilhões. Anotem aí, 124. Quanto custa a Avibras? Isso está no processo da recuperação judicial. 2 bilhões. Então daria para comprar a Avibras, ainda sobra 122 bilhões. Esses 5 bilhões de dólares que foi utilizado, de dólar não, de euros, para a compra dos veículos blindados do consórcio italiano no ano passado, desses 5 bilhões, daria para ter comprado a Avibras, que custa 2 bilhões. Agora, esse debate que colocam aí, que é o pensamento liberal, de que vai inchar o Estado, que você tem que ter um Estado mínimo, vamos lá, vamos fazer a roda da pizza, para exemplificar. Eu me lembro que quando teve a aprovação da reforma da Previdência, eles falavam que precisava fazer a reforma da Previdência porque a Previdência estava consumindo cerca de 20% do PIB do nosso país e que no futuro poderia aumentar para 30, 40. Agora, eles não falam que mais da metade da pizza, que é mais da metade do orçamento do nosso país, que são trilhões, vai para pagar os juros da maldita dívida que não foi a população brasileira que fez. Isso eles não falam. E isso eles não querem que a população fique sabendo. Ou seja, tem dinheiro de sobra. E aí, partindo para um debate nacionalista. Bom, nós que somos trotskistas, que a LIT, a Liga Internacional dos Trabalhadores, no qual o PSTU faz parte, nós temos um pensamento internacionalista. Para nós, trabalhador é trabalhador no Brasil, trabalhador é trabalhador na Ucrânia, no México, nos Estados Unidos. Então, nós somos internacionalistas, porque o sistema capitalista ele se organiza de forma num modelo internacional, a organização dos trabalhadores tem que ser assim também. Mas partindo para um pensamento nacionalista, olha que interessante, Guilherme, nós fizemos uma reunião com o Isaías Santana, o prefeito de Jacareí, no começo do ano, onde ele perguntava qual é o percentual do Estado no controle acionário da empresa. E nós falamos nenhum. Ele falou, como assim? Nós falamos, não, é privada. Aí ele falou, caramba, olha só, aqui em Jacareí são fabricados os mísseis e os foguetes. O governo não se preocupa de estar na mão só do capital privado e não ter nenhuma participação? E se o maluco pega e lança um míssil daqui que vai parar lá em Brasília, entendeu? A gente fala no tom irônico e brincando, mas o negócio é sério. E aí a gente vê agora um ano da guerra da Rússia com a Ucrânia. Existe toda uma discussão nos países de investir na indústria armamentista. E aí nós temos uma empresa do porte da Avibras, nós não vamos discutir isso? Para a defesa do nosso país? Como eu disse, sou internacionalista, mas partindo até para um pensamento nacionalista que se algum deles tivesse com o pensamento da defesa do país e de desenvolvimento da indústria nacional, já seria progressivo. Então, exemplos nós temos de sobra para, no caso, defender a estatização da Avibras. Existe uma confusão na cabeça das pessoas, de fato, não é um tema fácil, mas quando a gente explica, e aí eu acho que uma live desta cumpre o objetivo, porque fica aqui o registro. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar e a gente fala, entra lá no canal tal, entra lá na rede social tal, que eu dei uma entrevista e lá está exemplificando. E aí as pessoas assistem e depois falam, bom, conseguimos ver aí, teve toda uma fundamentação em relação àquilo que vocês estão defendendo. Então, ter o registro aqui através de uma live é importante por causa disso. Acho que exemplo mais fácil do que esse, que é 124 bilhões que você tem para gastar e a empresa custa 2, daria para pegar e é fácil, viu, Guilherme? Vamos lá. O presidente é o Lula, ele tem a caneta na mão. Quem tem a caneta na mão tem o poder. Ele consegue fazer isso de um dia para o outro. E é grave a informação que a Avibras divulgou de que o governo federal está acompanhando essa discussão da venda. Se o Lula está fazendo isso, não está organizando o país para defender a Avibras, ele está cometendo um crime e nós vamos denunciar.
É isso aí. Então, estamos encerrando aqui mais uma live do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Weller, né? Dizer que o Mesa de Debates aí se soma, né? Se soma na luta, né? Aí em defesa dos trabalhadores, né? Da Vibras, é uma luta bastante importante. E passo a bola aqui para o Weller fazer as considerações finais. Guilherme, valeu. Acho que é importante a gente ter a mídia alternativa, a imprensa independente, porque muitas vezes a gente participa de algumas entrevistas e que a gente sabe como que funciona, né? Para passar aquilo tudo que você fala, tem um limite do que você pode dizer. E aqui a gente se sente à vontade para colocar, como eu falei aqui no caso, que eu defendo o comunismo, como eu falei aqui no caso que reivindico que foi a Revolução Russa de 1917, que o peão tem capacidade, sim, não só de administrar uma empresa, mas de administrar o Estado. Ou seja, a gente fica à vontade para colocar aqui quais são os nossos pensamentos. Isso é importante. E o chamado para a população do Vale do Paraíba, quem quiser conhecer melhor aí o que é essa campanha pela estatização da Avibraz, está procurando o Sindicato dos Metalúrgicos, a gente vai estar aí à disposição para estar conversando, explicando para as pessoas o que é, e quem quiser se somar na luta, chega junto. Vamos defender a Avibraz, é uma questão de soberania nacional, empresa estratégica para o nosso país, e Lula, receba o Sindicato dos Metalúrgicos para discutir a situação da Avibraz. Estatize a empresa e a coloque sob o controle dos trabalhadores. Então é isso aí, mais uma vez agradecendo ao Weller, agradecendo também a você que está nos escutando, né? Não se esqueça aí, se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debate e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe ao máximo, comente esta entrevista, outras também. Também curta a nossa página do Instagram Mesa de Debates. Nós também estamos no TikTok, podcast Mesa de Debates, e curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco. E quem puder, né, quem estiver escutando puder, contribua aí com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. Nós somos uma mídia independente, não dependemos aí de financiamento nem do Estado, nem do capital privado, e nem queremos isso. Então, por isso, para a gente continuar andando aí com as nossas pernas e poder fazer esse trabalho, a gente se procura esse financiamento independente. E quem puder participar, né, entre aí no Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação continua mais tarde. Um forte abraço e fui.